Fala, turma, vocês estão bom ou não? Eu estou jogando Skyrim talvez pela 10ª vez, hoje em 2024. E eu quero trazer para você uma visão que eu tenho mesmo sobre a evolução desse jogo ao longo dos anos. E por incrível que pareça, é difícil a gente falar de algo que, teoricamente, a gente pode considerar que está um pouco ultrapassado pelos parâmetros que a gente tem hoje. Mas, na minha visão, Skyrim tem evoluído como vinho. Quanto mais velho, melhor. E eu quero trocar uma ideia com você, trazer um pouco da minha experiência e porque eu acredito que talvez o Skyrim ele seja um dos jogos, se não o mais importante dos últimos tempos aí. Se a gente for contar desde ali, mais ou menos, desde Play 2, mais ou menos. Talvez ele seja o game mais importante de toda a história, tá? Mas antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever no canal, se possível, curtir, comentar, compartilhar, ajuda demais no crescimento. Quero trazer muito conteúdo aqui sobre games também, porque é um tipo de coisa que é meu hobby, é o que eu gosto de fazer nas horas vagas, e eu quero trocar uma ideia com vocês, tá? Bom, galera, vamos lá. Eu tô ali com as minhas mais ou menos 30 horas de jogo dentro dos últimos 30 dias que eu estou jogando. Eu confesso que eu não sou nenhum hard user de console, de jogar de jogar várias horas por dia, porque eu tenho uma vida, eu trabalho, então eu jogo ali quando dá, sobra um tempinho, uma horinha no dia, final da noite, antes de deitar, só para dar um soninho e depois dormir. Então eu já tô ali mais ou menos com 30 horas de jogo, no level 20. E, cara, eu nunca tinha testado toda a parte de instalação de mods, essas coisas. Eu, pra te falar a verdade pra você, eu nem sabia como é que funcionava isso nos consoles. Ali pra poder fazer essas configurações do Skyrim logo após a instalação, tá? E eu vinha procurando alguns jogos no Game Pass que me fizesse ter uma imersão grandiosa, como eu tive há pouco tempo atrás com Baldur's Gate, com outros jogos que eu joguei. E eu confesso para você que poucos títulos dentro do Game Pass me chamam tanta atenção dessa forma, tá? E que me faz ter tanta noção assim sobre tanto de realismo e tanta imersão na qual eu espero de determinados jogos. Pô, velho, eu tô falando assim que eu sou um cara eu não é sempre que eu vou querer jogar um jogo que vai me fazer viver uma experiência extremamente arcade, sabe? Às vezes eu gosto um pouco de ter essa imersão dentro do universo. Eu tava procurando o jogo e me lembrei de Skyrim. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas de mods e tal. E eu fui fazendo alguns testes. Primeira coisa, eu instalei o jogo, falei assim, vou tentar jogar, porque eu tentei jogar ele algumas vezes aí pra trás. Falei assim, eu vou tentar jogar esse jogo pra ver como é que vai ser. Cara, e pra mim a sensação que tive quando eu instalei aquela primeira cenazinha lá, quando você tá descendo numa carroça, aquilo dali me deu uma chamada um pouco de atenção, sabe? Porque, velho, aqui em casa tá uma barulheira danada, tem uns meninos brincando ali no parquinho, tem um pessoal mexendo com a obra aqui do lado, então assim, se vocês escutarem algum barulho, relevem, tá? Mas tentem só concentrar na minha voz aqui. Mas o que que acontece? Aí o que que eu fiz? Eu instalei, comecei aquela introduçãozinha lá, que ele vai descer naquela carroça, vem um dragão, depois você tem que fugir daquela, teoricamente, processo de execução ali que vai ter. E aí eu falei assim, vou instalar uns mods aqui para poder ver. Primeira coisa que eu fiz foi instalar um mod para poder dar uma modificada nas texturas das cidades, deixar um pouco mais iluminada, mais bonita, mais viva. Eu instalei um mod de iluminação para ter um pouco mais de realismo na iluminação, inclusive à noite, dificilmente você enxerga alguma coisa e acaba que, por causa desse mod lá de iluminação, acaba que quando chega à noite, você é obrigado se você está no meio do nada, você é obrigado ou a correr com as horas, coisa que eu não faço, ou você é obrigado a ir a algum estabelecimento para poder passar a noite e dormir. Geralmente eu faço isso porque para mim gera um pouco mais de imersão no game, tá? E aí, velho, eu instalei esse mod, instalei outros mods para ele poder carregar mais coisas e não pesar, por exemplo, itens que acha como livros, aquelas skull bones lá dos dragões e tal, aquelas coisas que pesa para um caralho.
Assim, somente isso não vai me fazer. Então, ou seja, instalei mod de textura, esse mod de dar esse negócio, e teve um mod que eu instalei que faz com que as pessoas das cidades, elas tenham um pouco mais de, digamos assim, tenham um pouco mais de vida própria, sabe? Eles tenham certas coisas para serem para fazer durante todo o seu dia ali, tá? Eles não ficam simplesmente parados e tal, igual geralmente acontecia. Ou seja, instalei esses mods de textura e tal, de grama, de vegetação também para dar mais riqueza. Basicamente foi isso. Nada que influenciasse tão diretamente em relação a gameplay. Tem alguns mods lá que, por exemplo, muda a dinâmica de combate para deixar um pouco mais atual, mas eu não quis instalar isso porque eu realmente queria testar um pouco das mecânicas de antes, mas talvez dar uma roupagem mais graficamente para gerar um pouco mais de imersão. Não somente nisso, entendeu? Porque eu, para te falar a verdade, muita gente reclama do combate de Skyrim, do combate de, por exemplo, The Witcher. Eu não tenho nada que reclamar. Apesar de alguns momentos achar uma bosta, mas dar uma xingada, mas, velho, pode falar a verdade, é uma coisa que não me interfere, entendeu? Em eu gostar ou não do jogo. Tanto é que esses dois, pra mim, são os jogos mais importantes aí que eu já joguei até hoje, tá? O The Witcher, principalmente porque ele tem uma carga emocional muito grande pra mim. Mas, sobre o Skyrim, pra mim, em 2024, tá sendo uma experiência absurdamente massa. Porque eu tive uma experiência imersiva em Baldur's Gate muito grande. Eu acordava pensando nesse jogo, eu dormia pensando nesse jogo, eu sonhava com esse jogo, eu queria falar com todo mundo, conversar com as pessoas sobre esse jogo o tempo inteiro. E Skyrim, ele tá me gerando um pouco dessa sensação. Claro que a gente não pode comparar determinados elementos de imersão que nem tem no Baldur's Gate 3. Mas o Skyrim, ele possui alguns elementos de imersão que sejam tão ricos quanto o Baldur's Gate 3. Existe um modo de sobrevivência lá no Skyrim, eu confesso para você que eu testei um pouco, só que acaba que ele fica muito repetitivo, tem hora. Porque às vezes você vai em determinados locais, você tem que ir e voltar, você fica dando fast travel, e nesse modo você não consegue dar fast travel, ou seja, você vai ter que sempre que caminhar. Acaba que isso fica um pouco maçante. Se tivesse pelo menos a temática de fast travel, e aí beleza, o Skyrim tem uma parada que quando você faz um fast travel para determinado local, quando você chega, as horas como se você estivesse caminhando até lá passaram. Ou seja, se você sai de um determinado local às 6 da manhã, você faz um fast travel para outro lugar, do outro lado do mapa, vai parecer praticamente que você andou 3 dias. Ou seja, no calendário passaram-se 3 dias, entendeu? Então, assim, se tivesse essa temática, quando você acorda lá, você está extremamente cansado, quando você chega num determinado local, você está extremamente cansado, aí beleza, ok, não tem nada do que reclamar. Agora, quando você não tem essa possibilidade, na minha visão, acaba que dá um dificultador a mais no jogo, tá? Porque, primeiramente, questão de montaria. Eu só jogo com Companion lá. No caso, a Lídia. Pra mim, ela é uma Companion. E todas as outras vezes que eu joguei, eu deixei ela morrer. Mas agora eu falei assim: não, eu vou jogar com ela. Eu vou tentar protegê-la. Tem hora que mata a gente de ódio, que ela fica pra trás e ela não consegue subir nas coisas e tal. Mata a gente de raiva. Mas aí eu tenho que voltar, tenho que dar a volta, passar por lugar que ela vai conseguir subir e tal. Então, assim, o Skyrim, ele, na minha visão, ele é um game que ele tem me proporcionado esse momento de imersão, sabe? Ele é um jogo que ele não precisa ser apelativo para determinadas coisas. Ele é um jogo que ele não precisa fazer com que você tenha mais, digamos assim, que você tenha a sensação e o sentimento de que coisas que não fazem sentido para aquele universo, sabe? Na minha visão, o Skyrim, ele hoje, se você for pegar hoje para jogar em 2024,
desde que você instale esses mods, se você gosta de jogos que tenham um certo tipo de imersão, que tem um RPG para você poder ter uma experiência diferente, eu acredito que vale muito a pena. Eu cheguei a jogar outros jogos para ver se me pegava também, alguns outros jogos de RPG, e eu confesso de verdade para você, a proposta do Skyrim, por ter esse mundo vivo, ter as tabernas em determinados locais, as tavernas, né, determinados locais na quais você vá lá, você tem a opção de dormir, de ficar hospedado, de você fazer as missões daquela região ali, daquela cidade. Para mim é uma sensação muito legal. Um dos pontos também que sempre me chamou a atenção no Skyrim, e agora eu tô dando importância como eu deveria ter dado, das outras épocas eu nem dava tanta importância, são aquelas, digamos, aquelas guildas que existem. Então você vai ter a guilda dos assassinos, você vai ter a guilda dos magos, você vai ter a guilda dos lobisomem, dos vampiros, quer ver? Você vai ter a guilda dos bardos, enfim, diversas guildas. E da outra vez que eu joguei, basicamente eu entrei somente para Dark Brotherhood lá. E assim, cara, esses elementos, eles têm uma parada muito diferenciada dentro do universo, sabe? Do Skyrim, porque, mano, é um negócio que te dá uma imersão fodida, além de todo a lore da parada, sabe? De todo o game. Porque acaba que você entra num universo onde você tem algumas coisas e você, às vezes você sente uma sensação de que você está sendo observado por alguém, por uma guilda de assassinos, e você nem imagina que talvez você seja. Ou você está fazendo determinadas coisas, às vezes você faz alguma ação dentro do jogo que você recebe um convite de alguém para você poder fazer parte de uma guilda, ou você conheceu, ou você resolveu alguma missão para talvez você entrar para essa guilda. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Skyrim para mim, ele tem se tornado um game que tem me suprido muito a ausência de jogos bons que a gente tem hoje em dia. A gente tá acompanhando agora o lançamento, para mim, na minha visão, pelo que eu vi, tá sendo um lançamento desastroso do Dragon Age Vanguard. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não assistiu, assiste aí, tá? Eu nem vou colocar cardzinho aqui, mas você pode assistir. Pode procurar aqui e assistir. Ele é um vídeo, esse Vanguard, ele tem algumas pautas que a galera tentam dar uma modificada, eles trocaram um pouco da imersão de RPG mesmo da parada e transformaram o jogo basicamente em um jogo de aventura, digamos assim, e isso não só eu que estou dizendo, porque eu vi diversas reviews, não somente aqui no Brasil, mas gringas, em tantos reviews positivas, reviews negativas sobre o game, e todas, sendo positivo ou não ao game, falando que gostei do game, porém ele não é mais um RPG. Todo mundo falando desse jeito. E eu não sei se essas empresas estão adotando isso para pegar a geração nova, e que na minha visão não é isso que vai pegar a geração nova, tá? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Não é sobre isso que pautas, não é sobre gameplay basicamente que vai pegar a geração nova. O que vai pegar a geração nova é agilidade na entrega de games e preço baixo. É isso que vai pegar a geração nova. Então não tem nada a ver, tá? Então assim, o Skyrim, ele, à medida que o tempo vai passando, ele, diferentemente desses jogos, eu acredito que ele é um jogo que ele vai perdurar. Daqui 10, 20 anos talvez, as pessoas ainda vão jogar Skyrim. Porque ele é um game que tem melhorado a cada dia que passa. Por incrível que pareça, né? Não sei, talvez por a gente ficar um pouco mais velho, a gente já ter jogado uma série de coisas, uma série de porcaria, talvez o nosso paladar vai ficando mais acurado. Como é um paladar de um sommelier de vinho, à medida que ele vai experimentando novos rótulos, ele vai ficando com um paladar mais apurado. Não sei se é por causa disso,
mas eu sei que eu tô achando surreal a minha experiência em 2024 com Skyrim. Se você não jogou ainda, eu recomendo demais. Se você gosta de universo de RPG, uma temática talvez um pouco mais viking, eu recomendo demais que você dê uma chance para o Skyrim. Eu acho que você não vai se arrepender. Beleza, pessoal? Então é isso. Minhas opiniões Mas antes, só um adendo aqui. Se inscreva no canal, não esqueça de curtir. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever, beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu, um abraço e até mais.